Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Felipe Perdigão Gouveia Lemos e hoje trago para vocês um vídeo referente aos transformadores elétricos monofásicos e trifásicos. Primeiramente, uma definição de transformador. Ele é o componente responsável por fazer a transformação da energia elétrica, proporcionando a redução ou elevação da tensão elétrica alternada. Os tipos são monofásicos, bifásicos e trifásicos. O funcionamento parte do princípio da mútua indução entre duas ou mais bobinas, ocorrendo sem a ligação física entre as bobinas, necessitando de meio magnético para associar as linhas de fluxo. Aqui está um exemplo de bobina de transformador trifásico com 3 bobinas, e aqui está um exemplo de bobina de transformador monofásico com 2 bobinas. As bobinas envolvem um material ferromagnético. Os transformadores operam sobre um núcleo magnético fechado, concentrando entre si todas as linhas de fluxo magnético devido à sua alta permeabilidade magnética. Na maioria dos casos, os transformadores possuem um núcleo de aço silício laminado, onde suas lâminas apresentam isolamento entre si. O ar é um péssimo meio magnético. Para que ocorra forte acoplamento, é necessário que o meio seja um ótimo condutor magnético. Transformadores monofásicos. Esse é o tipo de transformador próprio para alimentação de circuitos de comando ou de uso industrial. O transformador monofásico também é usado em casas para transformar 127 volts em 220 volts ou 220 volts em 127 volts. Aqui temos uma foto de um transformador monofásico de alta potência usados em subestações. A bobina do enrolamento primário de um transformador é responsável por receber a tensão elétrica que será transformada na bobina do enrolamento secundário. Ambas as bobinas envolvem um núcleo que é composto de um material ferromagnético. Os transformadores podem elevar, baixar ou manter a tensão entre os enrolamentos primário e secundário. As aplicações mais comuns são o transformador elevador. É para situações onde haja necessidade de utilizar a tensão 220 volts a partir de um nível de tensão de 127 volts. No transformador abaixador é para necessidade de utilizar a tensão reduzida, como por exemplo, uma fonte de tensão de computador que reduz a tensão de 127 volts para 12 volts. E o transformador isolador serve para manter a tensão no enrolamento secundário igual à tensão que recebe no enrolamento primário. Se o enrolamento primário recebe uma tensão de 127 volts, no enrolamento secundário também vamos ter 127 volts. E o transformador isolador, ele só garante essa função quando o número de espiras for exatamente igual em cada isolamento. É usado em painéis e quadroelétricos, circuito de comando ou para adaptação de tensões. A relação das tensões do transformador, tensão do enrolamento primário e tensão do enrolamento secundário induzida nos enrolamentos do transformador, dependerá da relação do número de espiras N1 do enrolamento primário e N2 do enrolamento secundário, que também dependerá da intensidade de corrente elétrica do enrolamento primário e da intensidade de corrente elétrica do enrolamento secundário. Os transformadores trifásicos. Esse é o tipo de transformador que vemos nas ruas. Ele recebe a tensão da subestação de distribuição em um nível de tensão de 13.800 volts e transforma em 127 volts ou 220 volts. Em potências menores, eles também têm grandes utilizações nos quadros de comando. Aqui está os tipos de ligações dos terminais dos transformadores trifásicos. Primeiramente temos o triângulo-triângulo ou delta-delta, depois o
estrela, depois o estrela triângulo e depois o triângulo estrela. Agora algumas vantagens e aplicações das conexões. Na conexão estrela-estrela, ele pode ser construído como um autotransformador, possibilitando assim grandes economias. Como a tensão sobre o enrolamento é de 57,7% da tensão de linha, o número de espiras necessários é menor. Ele fornece dois níveis de tensão, fase neutra e fase-fase, e elas também permitem a transformação de grandezas elétricas sem alterar a defasagem entre tensões e correntes de fase e de linha, ou seja, as tensões de linha e de fase do primário estão com as tensões de linha e de fase do secundário, o que pode ser um fator importante em certas instalações. Algumas desvantagens da ligação estrela-estrela. O não aterramento do nêutron pode causar sobretensões nos enrolamentos quando operando em carga plena. Pode haver sobreaquecimento do tanque do transformador, devido às sobretensões, danificando assim o equipamento. Isto pode ser observado durante um curto fase terra no primário, enquanto o secundário está sob carga. Podem também ocorrer distorções nas tensões dos enrolamentos causadas pelas correntes de terceiro harmônico e também desbalanceamento de correntes no caso de se alimentar uma carga não balanceada. Nas conexões estrela-triângulo e triângulo-estrela, a conexão triângulo-estrela é mais empregada como transformador elevador em subestações de geração, e em subestações industriais é mais empregada como transformador abaixador. O neutro do lado de alta tensão pode ser aterrado. Na conexão triângulo-estrela, ela consegue realizar ligações RN, SN, TN, RS, RT, ST e RST, podendo realizar as distribuições secundárias pela concessionária de energia elétrica, bem como na distribuição dos circuitos terminais nas ligações em baixa tensão na propriedade. Uma desvantagem da conexão estrela-triângulo é que a tensão da rede deve coincidir com a tensão em triângulo do motor. Na conexão triângulo-triângulo, os transformadores trifásicos em banco podem operar em conexão delta aberta, como um dos transformadores monofásicos em manutenção, podendo fornecer 58% da capacidade nominal do banco. Agora vamos finalizando com o exercício de transformador. Um transformador alimenta um aparelho de 12 volts a uma rede de 120 volts. Sabendo que o transformador tem em seu enrolamento primário 1500 espiras, qual a quantidade de espiras no secundário? Vamos utilizar a relação de transformação. Assim, a tensão de enrolamento primário U1, que é 120, divididos pela tensão de enrolamento secundário U2, que é 12, é igual ao número de espiras do enrolamento primário 1500, divididos pelo número de espiras do enrolamento secundário que queremos descobrir. Assim, o resultado de N2 dá igual a 150 espiras. Quanto mais espiras, a tensão será maior. Podemos concluir que a relação de transformação se dá pelo seguinte cálculo: 120 divididos por 12 é igual a 1500 divididos por 150, sendo assim igual a 10. Para cada 10 espiras que tenho no primário, preciso de uma espira no secundário, sendo a proporção 10:1. Aqui está algumas fotos de um transformador trifásico que alimenta as torres de resfriamento de água usadas no processo industrial de uma usina de etanol. Obrigado.